Olá pessoal, vamos continuar nossa aula. Hoje nós vamos falar de desfibrilação elétrica e ventilação mecânica. São dois tipos de procedimentos realizados dentro da UTI. Apesar da fibrilação elétrica ela ser uma indicação, geralmente em casos de emergência, mas dentro da UTI também acontecem essas situações de emergência, na qual é importante que a equipe saiba que decisão tomar, como se organizar para conseguir reanimar esse paciente. Então, falando de desfibrilação elétrica, eu deixei um vídeo anteriormente falando da fibrilação. O que é uma fibrilação atrial, né? Então, quais as consequências que podem ocasionar para o organismo, e é quando existe essa fibrilação atrial, que vai trazer outras consequências, aí aplica-se a desfibrilação elétrica. Então, dentro do conceito, a desfibrilação elétrica é quando é administrada uma descarga elétrica de grande intensidade por um período muito curto de tempo, não é permanente, é de forma rápida e com uma intensidade dependendo da necessidade desse paciente. Ele é considerado um procedimento de emergência, geralmente realizado em pacientes que apresentam a fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso. O paciente ele está inconsciente em caso de parada cardiorrespiratória. Finalidade. Então, tem como finalidade reanimar esse paciente, né? Ela vai fazer com que o paciente com uma parada cardiorrespiratória, ele tenha um tratamento adequado para essa reanimação, que, claro, vai depender das múltiplas causas que serão tratadas ou terão continuidade do tratamento posteriormente, mas a importância, a principal finalidade dela do momento é fazer com que esse coração ele volte a bater normalmente, né, aumentando as chances de vida desse paciente. Então, aqui nós temos um coração normal, né, com os átrios normais, ventrículos também, e aqui nós temos um coração com uma fibrilação atrial, ou seja, as ondas elétricas ou os batimentos, né, as contrações desses átrios ou dos ventrículos, dependendo de onde esteja ocorrendo essa fibrilação, elas passam a ser irregulares, de forma que para que volte ao normal, volte a ter as contrações regularmente, a descarga elétrica, a desfibrilação elétrica, ela se torna essencial. Então, geralmente, a energia da desfibrilação que é dispensada no momento do choque, né, que é utilizado o desfibrilador elétrico, a gente obedece uma sequência que vai depender da resposta do paciente ou da alteração que tem. Como vocês já perceberam, quem geralmente vai fazer esse processo vai ser o médico ou o enfermeiro que esteja no plantão no momento. Então, geralmente, eles serão os líderes da equipe no momento da reanimação. E o técnico de enfermagem vai acompanhar, providenciar os materiais, auxiliar na administração de medicamentos, no caso que o paciente ele precise ser reanimado. E aí tem-se, geralmente, se for, dependendo do paciente, começa o primeiro choque com 200 joules. O segundo choque, né, depois da administração de medicamentos ou mesmo a resposta do paciente, vai de 200 a 300 joules. E o terceiro, que pode ser de 360 joules no máximo, não pode ultrapassar esse valor, senão aí, ao invés de nós termos uma resposta positiva, nós podemos ter um paciente em óbito. Então, essa geralmente pode ser a sequência adotada conforme for aumentando essa potência dessa energia de desfibrilação. Depois do terceiro choque, deve-se verificar o pulso desse paciente, né, analisar, verificar se houve retorno e resposta. Algo que é importante para nós observarmos é o local da colocação dos eletrodos, tá? Que geralmente é no hemitórax direito e o outro na linha axilar média. Então, se o paciente fizer uso de um marca-passo cardíaco, é uma coisa que é importante observar, já vai estar sinalizado no prontuário, e o profissional que for realizar a colocação desse desfibrilador, das pás do desfibrilador,
ele deve verificar, tá? Para não colocar essas pás próximo aos eletrodos, porque a descarga elétrica ela pode danificar esse equipamento, trazendo danos posteriores para o paciente, porque ele vai ter que fazer a instalação de um novo marca-passo, se claro, essa não foi a causa dele ter uma desfibrilação. Então, tem que ser observado e é importante que o profissional que vai realizar, ele tenha esse conhecimento. Não colocar os eletrodos em cima de ossos, né, justamente porque vai ficar difícil quanto às ondas elétricas e até mesmo de chegar diretamente, realizar o objetivo que nós queremos. Então, é importante observar esse posicionamento também. Observar sempre que o tamanho dos eletrodos, que geralmente o tamanho do adulto é de 10 centímetros a 13 centímetros, dos lactentes, né, bebês, é de 4,4 centímetros. Quanto aos cuidados de enfermagem em relação à desfibrilação elétrica, remover o suor da região torácica do paciente, caso tenha, colocar gel ou gás com solução salina nas pás do desfibrilador, que são condutores, irão auxiliar no processo, ajustar a energia inicial de 200 joules ou conforme a solicitação do profissional que vai realizar o procedimento, afastar todas as pessoas próximo do paciente, porque senão as mesmas, ao estar em contato com ele ou com maca, né, ou algo que esteja em contato entre a pessoa e o paciente também pode receber essa descarga elétrica, e aí nesse caso é importante orientar as pessoas, os profissionais ali próximos a se afastarem e manter as pás na posição correta. Okay? Então, essa parte de desfibrilação elétrica ela é bem curtinha, porque é um processo que a gente vê realizar na urgência e emergência até com desfibrilador portátil, né? O nosso, que nós utilizamos dentro da UTI, é o elétrico mesmo, é o que fica ali na mesa, tem a mesa todo direitinho, diferente do que é usado na urgência e emergência, mas todos com o mesmo objetivo. O paciente teve uma parada cardiorrespiratória, uma alteração de fibrilação atrial ou ventricular, que levou ele ao estado de inconsciência. Aí uma das medidas de emergência para resgatar ou fazer com que esse paciente ele consiga ter um prolongamento de vida é fazendo a desfibrilação elétrica. Pode ser fazendo a desfibrilação elétrica. E agora nós vamos falar da ventilação mecânica, tá? A ventilação mecânica é o que vocês têm visto com muita frequência, né, na mídia, falando sobre os pacientes atualmente com vírus, que eles têm, alguns deles, a maioria, tem necessitado de um suporte ventilatório. Então, a ventilação mecânica, ela pode também acontecer de duas maneiras, de forma invasiva e não invasiva. Então, para fins de definição, a gente tem que entender que a ventilação mecânica ela é uma forma artificial de respiração, onde a ventilação e a administração de oxigênio será através do aparelho chamado ventilador mecânico. Então, aquele paciente que ele não está conseguindo fazer as trocas gasosas normalmente, não está conseguindo fazer algum processo respiratório ou todo ele, aí nós temos um suporte chamado de ventilador mecânico ou ventilação mecânica. Então, alguns pacientes em uma situação de pneumonia, comprometimento respiratório, doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência respiratória aguda e por aí vai as doenças que podem comprometer o sistema, que podem comprometer os pulmões, podem comprometer a respiração, esse paciente pode vir a necessitar de um suporte ventilatório. E esse ventilador mecânico, esse aparelho, ele é disponível dentro da unidade de terapia intensiva. Indicação: quando o paciente não consegue realizar as trocas gasosas de forma espontânea, lembrem que a mesma é feita lá nos alvéolos, né? Ou quando a faz de forma ineficaz, e também em situações em que é necessário controlar a respiração do paciente, a fim de evitar que outros órgãos sejam sobrecarregados quanto às suas funções. Então, não somente para oferecer, quando esse paciente ele não consegue fazer as trocas gasosas espontaneamente,
quanto também, às vezes, necessita que esse paciente ele ofereça um certo descanso para outros órgãos, de forma que não sobrecarregando nem ele, nem órgãos importantes, ele possa conseguir se recuperar. Então, essas serão as principais indicações de uma ventilação mecânica. E aí existem os modos artificiais, né? Os modos de ventilação artificial que é utilizado nos ventiladores mecânicos. Antes de nós chegarmos nessa parte, deixa eu só passar para esse slide, que é importante eu colocar para vocês que a ventilação mecânica ela pode ser classificada em ventilação mecânica não invasiva, que é a VNI, e a ventilação mecânica invasiva. Então, a ventilação mecânica não invasiva, ela também precisa dos ventiladores mecânicos, porém, ao invés da intubação, lembram lá da intubação que eu perguntei sobre os tipos, né, as formas de intubação, e aí colocamos as oro, né, as naso, os tubos que são introduzidos por via nasal, por via oral, por traqueostomia. Então, esses tubos, quando são introduzidos, são chamados de invasão, estão sendo invasivos, estão introduzindo algo para que conecte-se ao ventilador mecânico. Então, isso é chamado de ventilação mecânica invasiva, que é feito por meio das canulações. E a não invasiva também tem o suporte do ventilador mecânico, porém, ao invés de fazer uso dos tubos, das cânulas, é feito através das máscaras, tá? Máscaras próprias para auxiliar nesse processo, porque às vezes quando a máscara não está sendo suficiente, aí há necessidade de realmente intubar esse paciente. Então, existem essas duas maneiras de conectar o paciente ao ventilador mecânico. Existe a forma não invasiva, que é através das máscaras, e existe a forma invasiva, que são através dos tubos, do processo de intubação. E os ventiladores mecânicos, né, esse aparelho aqui, ele tem modos, né, modos artificiais para auxiliar a oferecer esse oxigênio ao paciente. Então, vamos lá. Então, os modos de ventilação mecânico artificial pode ser definido como ventilatório, né, podem ser definidos como ventilatório, processo pelo qual o ventilador pulmonar mecânico determina, seja parcial ou totalmente, como e quando os ciclos respiratórios mecânicos são ofertados ao paciente. Então, esse processo que nós fazemos normalmente, de inspirar e expirar, e nem nos damos conta de quantas vezes realizamos, mas nós sabemos que dentro dos valores normais é de 12 a 20 incursões por minuto, né? Então, o paciente que ele está necessitando de um suporte ventilatório, esse processo, seja ele parcial ou totalmente, vai ser feito pelo ventilador mecânico. Então, existe aí os modos de ventilação artificial, os básicos que são colocados. Vocês podem ver eles com outras siglas ou falando de outras maneiras. Mas os modos artificiais são ventilação assistida, né? Então, quando é colocado um ventilador programado para ser uma ventilação assistida, é quando o ventilador ele será disparado para iniciar cada inspiração do paciente. Então, o paciente, significa então que esse paciente ele está tendo dificuldade em inspirar. Então, por ele não conseguir inspirar, programa-se, né, quem vai controlar geralmente esse ventilador mecânico, ou é o fisioterapeuta, ou é o médico que está cuidando desse paciente. Então, aí são geralmente os dois profissionais que vão lidar com esse aparelho. Mas é importante quando às vezes você olha para a modalidade, né, que está lá programado naquele ventilador mecânico, você saber que tipo de alteração às vezes esse paciente apresenta. Então, quando ele está no modo de ventilação assistida, significa que ele pode estar tendo dificuldade em conseguir inspirar. E por ele não estar conseguindo inspirar, talvez o restante do processo, os alvéolos estejam fazendo as trocas gasosas, né? O processo de expiração esteja sendo normal, mas o ato de inspirar esteja sendo comprometido. Aí toda vez, né, que esse paciente ele for inspirar, pode haver a necessidade de programar esse ventilador mecânico. Então, ventilação controlada é uma outra modalidade que existe.
É utilizado em situações em que o paciente não consegue respirar de forma espontânea ou está sedado, sendo necessário que a frequência respiratória seja determinada pelo aparelho, ou seja, o ciclo completo de inspirar e expirar, fazer as 12 ou 20 incursões por minuto, respirações por minuto, não está sendo feito por esse paciente, ele não está conseguindo. E aí, de forma que quem vai fazer esse processo por ele é o ventilador mecânico, né? Então, ele faz isso de forma constante. E existe o modo que é a ventilação mandatória intermitente. Então, é aquele tipo no qual a frequência respiratória mandatória ela vai ser pré-determinada, porém o paciente pode respirar de forma espontânea e de forma combinada com o ventilador mecânico. Vocês podem até ouvir outro tipo de nome, mas no final é a mesma coisa. Aquele é a constante. Tanto o paciente quanto o ventilador mecânico, eles podem trabalhar em conjunto. Às vezes é para não sobrecarregar o paciente, geralmente este tipo é realizado para não sobrecarregar o paciente, os pulmões desse paciente, de forma que mesmo assim eles não deixam de trabalhar. E aí o ventilador mecânico, ele fica ali como um suporte para esse paciente. Caso venha parar, né, ou ter alguma dificuldade, o ventilador mecânico ele se mostra ali já pré-determinado para auxiliar no processo da ventilação que o paciente precisar. O que é avaliado, né, ou o que é colocado lá no ventilador mecânico? Lá tem vários botõezinhos, como eu mostrei um modelo aqui para vocês, existem modelos diferentes. E nesses botõezinhos, cada um desses itens é controlado, tá? Frequência cardíaca, volume de oxigênio oferecido. Então, tudo isso vai ser controlado. Esse gráfico ele vai ser analisado pelo fisioterapeuta, pelo médico, em conjunto com a ventilação mecânica. É importante ter o exame de gasometria, que a gente vai falar dele mais à frente, nos distúrbios hidroeletrolíticos. Então, é importante ser acompanhado também através do exame, do monitor, né? Que no monitor nós ficamos avaliando frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio. Então, é um conjunto. O ventilador mecânico ele auxilia o paciente a manter o processo respiratório dele. Porém, os outros dispositivos, né, as outras avaliações, elas são importantes para a gente verificar se está tendo resposta ou não. Porque obtendo alterações no exame, obtendo alterações lá no monitor, significa que o médico, o fisioterapeuta que está acompanhando essa ventilação do paciente, ele vai ter que rever essas modalidades, vai ter que rever o que está sendo ofertado para esse paciente. Então, parâmetros, o que é colocado nesse ventilador, nesse equipamento? Volume corrente. Geralmente o volume corrente ele pode variar, mas em média pode ser de 12 a 15 ml por quilograma, vai ser oferecido conforme o peso, né, feito um cálculo por eles, com base no gênero, na altura e no peso ideal desse paciente, para poder verificar como vai ser o volume corrente oferecido. Frequência respiratória. A frequência respiratória é de 12 a 20, vou corrigir daqui a pouco para vocês. Lembrem que a frequência respiratória vai ser de 12 a 20 respirações por minuto. E aí, nesse caso, a gente vai ser controlado, vai ser colocado também no ventilador mecânico para que ele ofereça essa frequência respiratória ao paciente. Concentração de oxigênio no ar inspirado, que é o FiO2. Então, ele vai também ajustar, né, de acordo com a necessidade do paciente, a quantidade de oxigênio que esse paciente vai inspirar. Então, vai também depender da doença, da avaliação médica, das alterações que esse paciente apresente. Então, é a quantidade de oferta de oxigênio proporcionada ao paciente. Esse é o FiO2. Umidificação do ar inspirado. O ar deve ser sempre umidificado, independente de a ventilação ser espontânea ou mecânica, né? Então, também isso vai ser controlado no ventilador mecânico.
E aqui nós temos a ventilação mecânica, né, em recém-nascidos, o processo do circuito de intubação. Fluxo inspiratório, também algo que é colocado lá no ventilador mecânico. Geralmente o fluxo inspiratório, ele pode ser de 40 a 80 litros por minuto. Ele está relacionado com o conforto do paciente. Doença pulmonar obstrutiva crônica, necessidade de ar, o pico do fluxo tem que ser mais acelerado, né? Então, aquele paciente, vocês sabem que um paciente com DPOC, que dentro da DPOC entra asma, a gente diz que eles têm fome de ar. E aí você observa que um paciente em crise asmática, ele fica tentando inspirar, ele tem dificuldade de inspirar. De forma que quanto maior dificuldade tiver, às vezes maior vai ser a necessidade de oferecer um fluxo inspiratório. E aí vai depender da avaliação do médico, e isso é mais para proporcionar um conforto mesmo para esse paciente. Outra coisa que vai ser avaliada em relação à inspiração e expiração. Às vezes tem paciente que ele tem mais dificuldade para exalar, para expirar, de forma que o processo de inspiração controlado lá pelo ventilador mecânico, ele vai ser mais demorado do que o normal. E aí aí o fisioterapeuta ou o médico, ele controla essa relação inspiração de 1 para 2, 1 para 3 ou 1 para 4, conforme a necessidade do paciente. Pressão inspiratória, tempo inspiratório, pressão exercida no momento da inspiração. Então, toda vez que nós inspiramos, é exercida uma pressão nesse processo. E aí, com o ventilador mecânico, ele também vai ter que oferecer esse suporte. E aí, esse processo de inspirar, essa pressão que é exercida, ela também pode ser controlada. É controlada no ventilador mecânico, que geralmente pode ser de 0,8 a 1,2 segundos, tempo necessário para que se tenha uma troca gasosa ideal. Outra coisa que nós controlamos no ventilador mecânico são os alarmes. Os alarmes, eles vão sinalizar em situações de apneia, pressão alta e baixa. Então, é importante manter os alarmes ligados, não silenciar esses alarmes, porque qualquer alteração que o paciente ele esteja apresentando, principalmente de parada respiratória, esse alarme ele vai sinalizar. E aí existem os modos especiais de ventilação mecânica, podem também ser colocados nesse ventilador, que é o CPAP, significa pressão positiva contínua das vias aéreas. É quando o paciente precisa fazer todo o trabalho da respiração, a pressão exercida é maior que a atmosférica, né? Ou seja, o paciente ele trabalha como se fosse em conjunto, mas ele faz o processo, né, do trabalho da respiração e o controle ali do ventilador mecânico, ele se torna um acessório, pode ser utilizado de forma não invasiva. Pressão positiva ao fim da expiração tem a finalidade de aumentar a oxigenação dos alvéolos, né, ou seja, antes o paciente ele fazia todo o processo, aqui não, aqui na pressão positiva contínua, no fim da expiração, ele vai auxiliar, né, um dos alvéolos a aumentar essa oxigenação, evitando que eles entrem em colapso, ou seja, parem de funcionar. E aí, em média, é colocado de 3 a 5 centímetros de água nesse tipo de ventilação especial. Aí vai ser controlado também pela equipe, tá? Os alvéolos, né, fazendo o seu processo de trocas gasosas e passando para os vasos sanguíneos, chamado de hematose, né, para quem não lembra da parte da anatomia. Quais são as principais complicações, né? Porque a gente tem visto aí muitos pacientes na mídia, as pessoas com bastante medo e acham que porque a pessoa já foi entubada, ela vai a óbito. Tem seus riscos, tem suas complicações, como qualquer procedimento, uns mais, outros menos, mas vai depender muito dos cuidados que são realizados nesse paciente, do nível de complicação que essa doença trouxe para esses pulmões, para poder realmente a gente dizer, né, ou verificar se esse paciente ele vai
conseguir sair ou não, mas isso no final das contas não somos nós quem determinamos, mas é um conjunto da situação de saúde do paciente, de cuidados, né, de resposta que esse paciente vai ter ao tratamento que é indicado. Então tudo isso vai entrar em conjunto. Então as principais complicações da ventilação mecânica: infecção adquirida no ambiente hospitalar pode ser comum. Lembra que eu falei para vocês que o paciente, nós respiramos pelo nariz, nosso nariz ele filtra, ele aquece, ele umidifica o ar para que ele chegue até os pulmões. O paciente que está sob ventilação mecânica, por mais que o ventilador ele seja programado para fazer todo esse processo, vocês sabem que jamais uma máquina ela vai ter a mesma qualidade que o corpo humano, né? Então, os riscos de facilitar a entrada de micro-organismos, principalmente pela cavidade oral, que se esse paciente estiver com uma intubação invasiva, vai estar ali tendo ressecamento da mucosa. Se não tiver higiene, vai facilitar a proliferação de bactérias que são normais na região da cavidade oral, mas não são normais nos pulmões, o que pode facilitar uma infecção maior para esse paciente, se ele já não estiver com uma infecção, ou pode trazer infecção para esse paciente. Então, o ventilador mecânico, por melhor que ele seja, e mesmo ele conseguindo, né, proporcionar parcialmente, de forma artificial ou totalmente as necessidades, tem os seus riscos como qualquer outro procedimento. E um desses principais é a infecção hospitalar, principalmente quando essa ventilação mecânica é invasiva. Atrofiamento dos músculos responsáveis pela respiração. Então, vocês perceberam que quem faz todo o processo, na maioria das vezes, vai ser o ventilador mecânico. Como todo e qualquer músculo, se ele não trabalhar, ele vai atrofiar, né? Então, existe no nosso tórax, se lembrem lá da anatomia, a musculatura acessória, que auxilia no processo de inspiração e expiração, na respiração das pessoas. Então, quando nós respiramos, nós estamos movimentando essa musculatura acessória do tórax. E a partir do momento que o paciente ele está sob ventilação mecânica, ele está deixando essa musculatura em desuso, né? De forma que pode haver um atrofiamento. E quando ele for fazer o desmame, que a gente vai falar do desmame na próxima aula, quando esse paciente for fazer o desmame da ventilação mecânica, ele vai ter dificuldade, ele vai sentir muita dor nessa musculatura torácica, justamente por conta de quanto mais tempo ele passar sem usar essa musculatura, mais vai doer, né? Mais vai ser difícil, às vezes, para ele se readaptar, não somente por questões do processo em si, como também da musculatura que auxilia na respiração. Uma outra complicação que o paciente pode ter é a hipercapnia. A hipercapnia é o excesso de dióxido de carbono na corrente sanguínea. Isso pode acontecer por complicações da própria doença ou até mesmo pelas modalidades que foram colocadas para esse paciente no ventilador mecânico. Mas aí, claro, vai ser adequado conforme a situação do paciente. Então, se ele teve uma hipercapnia, imediatamente o médico, o fisioterapeuta que está sendo responsável por tratar essa parte de ventilação do paciente, eles vão rever esses modos de ventilação, para que haja um equilíbrio entre a oxigenação e dióxido de carbono. Oxigênio e dióxido de carbono. Alterações cardiovasculares também podem acontecer. Lembrem que o sistema pulmonar, né, circulatório, eles estão ali em conjunto. Então, alterações que acontecem no sistema respiratório também podem refletir no sistema cardiovascular. E, infelizmente, o paciente ele não está isento de acabar adquirindo ou desenvolvendo essas complicações. Um outro cuidado que a equipe tem em relação ao paciente na ventilação mecânica é o cuidado com a higienização do ventilador mecânico, principalmente na época em que nós estamos vivendo. Então, o ventilador mecânico, ele precisa ter suas peças higienizadas, ter a lavagem mecanicamente da retirada do excesso de substâncias. Geralmente, isso pode ser feito no centro de material estéril, no CME. Posteriormente, ele passa pela esterilização, que pode ser na autoclave ou com o uso de produtos químicos, porque existem materiais que não vão conseguir passar pela autoclave.
e aí vai ser utilizado produtos químicos para conseguir fazer o processo de esterilização. Os principais cuidados de enfermagem em relação ao ventilador mecânico, né? Realizar a troca dos circuitos respiratórios a cada 48 horas, manter ligados os alarmes do ventilador mecânico, administrar oxigênio umidificado e aquecido conforme prescrição médica. Então, esses aqui, são modelos do circuito do ventilador mecânico. Manter leito do paciente em decúbito de 30 graus. Realizar monitorização contínua desse paciente. Isso a gente vai ver ele continuamente conectado ao monitor. E é importante nós estarmos atentos constantemente. Aspirar as secreções das vias aéreas. É importante salientar que isso é uma responsabilidade do enfermeiro, fazer a aspiração dessas secreções. Realizar a higiene oral 4 vezes durante o dia. Lembrem, mesmo que ele esteja com sonda, mesmo que ele esteja entubado, não esteja fazendo uso dessa cavidade oral, mesmo assim ela precisa ser higienizada 4 vezes ao dia, porque as bactérias presentes nessa região, elas podem se multiplicar, se proliferar, o que facilita a infecção das vias aéreas. Alarme da frequência respiratória, né? Lembrem que ele vai sinalizar apneia ou frequência respiratória alta. Fazer sempre associação com comprometimento neurológico e aumento do trabalho respiratório. Alarme de bateria fraca. 2 horas de bateria como reserva, manter sempre carregando, que de repente pode ir embora a energia, e aí é importante ter ainda esse alarme ligado e saber que vai ter uma duração de pelo menos 2 horas. Alarme de ventilador inoperante. É importante trocar o aparelho e acionar a manutenção técnica, tá? Eu sei que às vezes falta ventilador mecânico e acabam utilizando aquele que está com algum defeito mínimo, mas é importante não utilizar se esses alarmes não estiverem funcionando corretamente. Posição que adotamos, aspiração das vias aéreas superiores, porque a gente aspira e também aspira os tubos, tá? Quando é a aspiração dos tubos, é importante que seja o enfermeiro. A aspiração nasal e oral, técnico de enfermagem faz normalmente, ok? Então é isso, pessoal. A próxima aula nós vamos falar do desmame para nós seguirmos para outros tipos de procedimentos, né? E orientações, cuidados que são realizados com o paciente dentro da unidade de terapia intensiva.